Hoje nós vamos estudar uma parte da química que estuda sobre as velocidades das reações. Entender por que que existem reações que são rápidas, outras mais rápidas. Também saber calcular a velocidade da reação ou a velocidade das substâncias envolvidas nas reações. Então, a gente consegue perceber, com base nesse cotidiano, se qual reação é mais rápida ou qual reação é mais. Então, aqui eu deixei algumas perguntas. Quanto tempo demora um airbag para ser acionado? Quanto tempo demora a explosão dos fogos de artifício? Quanto tempo um comprimido efervescente demora para se desfazer na água? Ou quanto tempo uma banana leva para se decompor? Então, todas elas são reações e essas reações não acontecem ao mesmo tempo para todas elas. Cada uma tem a sua peculiaridade de velocidade. Vou colocar aqui esse exemplo para vocês, que eu estava no meu poçante, estava no meu carro em Teresina, e eu desejo ir para Floriano. Eu sei que a distância entre Teresina e Floriano é de 240 quilômetros. Seria o delta S ou o delta D, né? Como é representado. Estou apontando para vocês que eu saí 11 horas da manhã e pretendo chegar para a aula de 2. Então, com qual velocidade média eu dirigi para que eu fizesse esse tempo, né? Fizesse nesse tempo, nessa chegada, e levando em conta a distância, que é de 240 quilômetros. Então, lá na física, a velocidade média ela é situada por ΔS sobre ΔT. Ou ΔD, né, representando a distância, sobre o tempo. Lembrando que a variação da distância é de 240, é como se eu já fizesse a variação. E o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ser 240 dividido 14 menos 11. 240 vai dar dividido por 3. Então, a velocidade média com o que eu dirigi foi de 80 quilômetros por hora. Então, aqui a velocidade que eu tive que dirigir para que eu chegasse, para que eu percorresse essa distância e eu chegasse nesse tempo determinado de 11 às 14 horas. Então, aqui a gente conhece, em termos numéricos, a velocidade, caso percorrida pelo carro. A mesma ideia também é relacionada com as reações. Então, tudo vai ser em variação do tempo. O que pode mudar é o meu numerador, que eu posso levar em conta a massa das substâncias, a molaridade, mas tudo está relacionado com a variação e na faixa de um tempo específico. Então, a ideia aí da representação é a mesma. Mas em termos químicos, eu vou mostrar para vocês o que a gente leva em conta. Então, existem reações muitíssimo lentas. É a formação da ferrugem, onde o ferro, ao reagir com o gás oxigênio, forma um óxido de ferro. É uma reação extremamente lenta. Existem reações já que a gente considera como muito lenta. No caso, é a fermentação do suco para formar o vinho. No caso aqui, essa aqui, a primeira da ferrugem, pode demorar anos. A fermentação pode demorar meses, então já falo de reação muito lenta em relação à ferrugem. Existem reações lentas, no caso é a conversão do vinho em vinagre, ela ocorre em dias e ela acontece quando o etanol se oxida e se transforma em ácido etanóico. Existem reações moderadas, como é o caso da combustão da vela. A gente espera horas para que a parafina tem como componente principal CR21H44, que é um hidrocarboneto. Então, essa substância, para ela reagir completamente com o gás oxigênio, a gente espera horas. Existem reações rápidas, perceptível, né, quando a gente tem uma
maçã e a gente corta essa maçã rapidinho, ela escurece. Escurece por quê? Porque tem uma reação devido à presença da luz. E aí, esse novo composto formado, ele escurece a maçã. O escurecimento de uma fruta demora minutos e é devido à conversão da hidroquinona em benzoquinona. Então, essa é a estrutura que tinha antes de ser submetido à claridade, né? Quando tem a luz, ele se transforma nessa substância que ela já tem uma cor escura, por isso que escurece a maçã. Existem reações que são muito rápidas, por exemplo, a decomposição da água oxigenada é imediata, é como se fosse um oxigênio a mais na fórmula da água, mas não é especificamente a água, que é o peróxido de hidrogênio. Aí esse peróxido de hidrogênio, que é conhecida comumente como água oxigenada, ela sofre catálise, tem uma enzima que vai acelerar essa reação e vai liberar água e oxigênio, faz oxigênio. Agora, existem reações que, nesse caso, é essencial que ela seja ultra rápida. Os airbags são equipamentos de segurança que envolvem reação química e que dura frações de segundo. Então, nós teríamos esses reagentes, ele, ao perceber a questão do impacto, ele se transforma em produtos e o gás que vai inflar os balões, né, é o N2, que é o gás de nitrogênio. Ele que é responsável por inflar esses balões do airbags e elas precisam ser reações extremamente rápidas. Então, cinética química é a área da química que estuda a velocidade, também se pode perceber como rapidez das reações, e os mecanismos por meio dos quais elas se processam. Então, hoje nós vamos ficar ali na parte da velocidade e os mecanismos são assuntos que nós vamos ver nas aulas posteriores. Então, aqui nós temos exemplos de 2 GIFs, né? Então, aqui uma reação que ela demorou um pouquinho para poder escurecer. E aqui essa conhecida como pasta de elefante, né? Que ela é uma reação praticamente que ela já acontece à medida que ele adiciona ali os 2 líquidos, já começa a acontecer, né? A reação. Nós temos 2 reagentes para ter essa reação. Caso o bromo aquoso, está dissolvido em água, assim como o ácido fórmico também é aquoso, também dissolvido em água. Quando a gente misturar os dois, o que vai ser indicativo de eu ter o reagente é a coloração avermelhada, porque ela está presente em função do bromo que tem essa cor. Só que como está acontecendo uma reação, o que acontece ao final da reação? Eu espero que eu não tenha mais bromo 2, porque todo esse bromo 2 se converteu em produto. E aí a gente percebe isso realmente na percepção das cores. Inicialmente, essa solução, essas duas misturas aí dos reagentes, tinha uma cor bem escura. À medida que o reagente foi se convertendo em produto, esse reagente foi diminuindo. Por quê? Porque ele está formando produto. E a tendência vai ser o quê? A cor ir ficando mais clara, até o ponto que todo esse bromo 2, BR2, ele se converteu nos produtos. E aí isso vai ser indicativo de que, pronto, toda a reação aconteceu. Só que para isso acontecer, levou um tempo, que pode ser segundos, minutos, milésimos, anos. Então, esse tempo aí, para que ela passasse dessa cor escura para essa cor clara, é que a gente vai poder calcular, perceber se foi rápida ou não, se foi lenta ou não. Então, aqui eu trago uma reação genérica para vocês. Deixa eu até escrever maior para ficar melhor. Então, nós temos a substância A, que vai formar a substância B. Observe, aí trago aqui para vocês um novo conceito. Quando nós tivermos essa simbologia, que são 2 colchetes, então, quando eu tiver essa representação de colchete aqui no gráfico, é porque eu estou falando em termos da concentração. No caso, como é uma reação, estou levando em conta a concentração da substância A e a concentração da substância B. Observe que nós temos no tempo zero,
nós temos o quê? Nós temos reagente. Tempo zero, nós temos uma concentração de reagente que é alta. E esse reagente, à medida que a reação vai acontecendo, o que acontece com sua concentração? Vai diminuir. Por quê? Porque ele precisa formar produto. Então, no início, nós não tínhamos produto é zero, e reagente é o que eu tenho, que ele vai estar lá no valor determinado. À medida que a reação vai acontecendo, o reagente vai diminuindo. A gente diminui. E o que vai acontecer com o produto? Vai aumentar. Por quê? Porque o reagente está se convertendo em produto. Então, à medida que um diminui, o outro aumenta. Então, chegou aqui num tempo final da reação, nós vamos perceber que no final da reação nós temos o produto formado e lá no final eu vou ter zero de reagente nesse tempo final, pois todo reagente se converteu em produto. Aqui a gente também consegue observar com base nessas cores aqui dos recipientes. Inicialmente, nós tínhamos só a representação do azul no tempo zero, que a reação ainda não começou. A partir do momento que a reação começa, aí esses reagentes vão se convertendo em produto, que é a simbologia rosa aqui no outro recipiente. Então, eu observo que a concentração dos reagentes está diminuindo. E as concentrações dos produtos está aumentando. Passou aqui um tempo de 40, eu já observei que a concentração de produto está maior do que em relação aos dos reagentes. Chegou num tempo final aqui de 60, vamos considerar minutos, né? Eu já observo que eu não tenho mais reagente, pois todo reagente se converteu em produto. Então, sempre que você vê um gráfico que ele está decrescendo, ele representa o quê? O reagente. E ver no gráfico subindo, uma curva subindo, ele significa o produto, pois o produto aumenta, cresce, o reagente diminui. Aí, trazendo aqui um pouco já do que a gente chamou, com base no cálculo lá da velocidade do carro. Como eu não estou falando em velocidade de carro, eu estou falando em velocidade de reação, o termo do numerador vai variar de acordo com o que eu estou fornecendo dessa reação. Então, pode ser a variação da massa sobre o tempo, o número de mol sobre o tempo, o volume sobre o tempo ou a molaridade sobre o tempo. Ah, mas você vai usar qual? Você vai usar o dado que ele estiver te fornecendo na questão para você calcular a velocidade média do reagente ou do produto. Então, se você quer ver que é grama, então é massa. Se você vê que é mol, então eu vou usar o N. Ah, foi em litros, então eu vou ter que usar volume. Ah, foi em mol por litro, então eu vou ter que usar essa aqui que é referente à molaridade. Observe uma coisa, todos, independente da propriedade que eu vá usar, se massa, número de mols, volume ou molaridade, observe que o numerador ele deve estar sempre entre módulo, tá? Módulo, por quê? Porque você vai encontrar valores negativos, mas não existe velocidade negativa. Ninguém dirige um carro a menos 10 km por hora. Velocidade sempre é um valor positivo. Velocidade é sempre um valor positivo. Por isso que é necessário usar o módulo. Aqui eu trago outra reação, onde nós temos o 2N2O5, formando 4NO2 mais 1O2. Em termos gráficos, o reagente vai decrescer. Então, se eu só tenho um reagente, eu vou ter só um gráfico de queda. Mas observe que nós temos dois produtos, o NO e o O2. Então, eu vou ter um gráfico para cada um e os dois devem estar subindo. E os dois devem estar subindo, porque as concentrações deles aumentam. Aí você fica na dúvida, por que que o O2 não cresceu do mesmo tamanho que o NO2? Os dois são produtos. Esse é reagente, por isso diminui. Esse é produto, por isso cresceu. E esse é produto, por isso cresceu. Aí você pergunta assim, por que que os dois não cresceram no mesmo tamanho? Por causa do coeficiente estequiométrico. Observe que o coeficiente estequiométrico do NO2 é 4 e do O2 é
é 1. Então, o NO2 ele vai crescer numa taxa maior do que em relação ao O2 em função do coeficiente estequiométrico dele, que é maior. Então, a curva que decresce se refere ao reagente. E as curvas que crescem se referem aos produtos. A inclinação da curva do NO2 é maior que a curva do O2 em razão dos coeficientes estequiométricos. Então, eu poderia fornecer para vocês, por exemplo, um gráfico e pedir para você dar essa equação para vocês e dizer quem é o vermelho, qual das substâncias significa o verde e qual das substâncias significa o azul. Aí você vai olhar com base nas substâncias que são produzidas e que são consumidas e também com base nos seus coeficientes estequiométricos. Nessa reação, aí outra coisa que eu chamo para vocês. Nessa reação, o consumo de 2 mol de N2O5 forma ao mesmo tempo 4 mols de NO2 e 1 mol de O2. Então, as velocidades elas também podem ser percebidas com base nos coeficientes estequiométricos. Isso significa que se ao calcular a velocidade média do NO2, que é esse aqui, ela é 2 vezes maior do que essa, pois 4 é o dobro de 2. Com base nos coeficientes, se vai ser quantas vezes maior ou quantas vezes menor. Então, se você descobrir a velocidade de um dos elementos, no caso do N2O5, para saber a velocidade do NO2, você olha para o coeficiente e vê se ele aumenta ou diminui. E se aumentar ou diminuir, quantas vezes isso acontece? Então, você vai observar que o NO2 em relação ao reagente N2O5, ele é o dobro. Então, a velocidade de formação dele vai ser 2 vezes maior do que em relação ao reagente. Quando eu comparo agora o O2 em relação ao reagente, você observa que o número dele, o coeficiente, é metade do reagente. Então, a velocidade de formação dele vai ser metade em relação ao reagente. Agora, em termos de cálculo, eu vou explicar para vocês e ver para que vocês percebam em termos de número como isso acontece. Ó, gente, então aqui eu trago para vocês, para que vocês façam essa percepção de se vai dobrar, se vai dividir, primeiro eu preciso encontrar um valor. Eu preciso ter uma referência e com base nessa referência eu posso saber os dos demais. Então, primeiro que eu estou pedindo para vocês calcular, ó, calcule a velocidade média de consumo do N2O5, então é do reagente, no tempo de 0 a 5 minutos. Então, é nessa faixa aqui, ó, 0 a 5. Observe o que é que eu estou dando para vocês. Eu estou dando o valor do N2O5 em termos de molaridade. Então, para eu saber a velocidade média do N2O5, vai ser módulo, variação da molaridade, dividido pelo tempo, delta T. Aí você vai, lembrando que é sempre entre módulo, molaridade final menos molaridade inicial, fechou o módulo. Lembrando que é sempre final, quando eu falo da variação, é final menos o inicial. Então, vai ser tempo final menos tempo inicial. Por que eu trago o módulo para vocês? Porque esse é um caso que vai acontecer. Ó, molaridade final é considerando no tempo de 5 minutos, que foi no final dessa faixa. Então, 0,8 para o reagente, menos 1,1, que é o tempo inicial, dividido pelo tempo final, que é 5 menos 0. Então, é nesse momento que eu preciso do módulo, porque aqui vai dar menos 0,3 dividido por 5. Como está no módulo, ele vai ficar positivo. E quando eu dividir, a velocidade média do N2O5 vai ser igual a 0
0,06 aí mol, que é a unidade dele, por litro, vezes minuto. Então, para consumir esse reagente nesse tempo aí de 0 a 5, a velocidade do N2O5 foi de 0,06 mol por litro vezes minuto. Agora eu trago para vocês um outro pedido. Eu quero que você me diga a velocidade do produto também nesse mesmo tempo. Aí, ó, existem duas maneiras aqui nesse caso. Como nós já calculamos a velocidade média do N2O5, que deu 0,06 mol por litro vezes minuto, eu posso, para o NO2, eu tenho os dados, eu posso jogar naquela fórmula, mas você tem uma outra maneira mais fácil. Por quê? Porque agora nós temos a referência da letra A. Se eu descobrir que a velocidade do N2O5 é 0,06 mol por litro vezes minuto, também no mesmo tempo, para eu descobrir a velocidade do NO2, a velocidade do NO2, tá fácil, eu nem preciso fazer aquele cálculo todo. Você olha quantas vezes o NO2 é maior do que o reagente. Ele é quantas vezes maior em termos de coeficiente? 2 vezes. Então, a velocidade desse produto vai ser o quê? O dobro. Então, vai ser 2 vezes a velocidade média do N2O5. Então, a velocidade média do NO2 vai dar 0,12 mol por litro vezes minuto. Ah, professora, mas eu quero fazer pelaquela fórmula. Se você jogar aqui os dados, pegar 0,6 menos 0, dividir por 5 menos 0, também vai dar 0,12. Tá? Eu só estou te falando isso, explicando, porque às vezes ele pode te dar a velocidade de uns e pedir a velocidade dos outros com base nesse um, ou pode te dar assim uma tabela, com base nessa tabela você encontrar de um, e aí fica fácil relacionar com os outros. Aqui para fechar, no caso, também é o reagente, né, que é o N2O5, só que agora eu quero na faixa de 5 a 10. Então, eu não tenho uma referência, então eu vou calcular. A velocidade média do N2O5 vai ser a molaridade final menos a molaridade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, considerando agora a faixa de 10 a 5, né? Então, eu olhando aqui para o N2O5, a sua molaridade final, ó, 0,6, menos a molaridade no tempo 5, 0,8. Fechei o módulo. Tempo final, 10. Tempo inicial, 5, considerando esse intervalo. Então, vai dar módulo menos 0,2, fechei, dividido por 5. Então, a velocidade média do N2O5 nessa faixa aí vai dar 0,04 mol por litro vezes minuto. Então, aqui já seria no outro tempo, considerando outros dados. Aí, eu também quero saber nesse mesmo tempo da letra C, né? Só que considerando a produção do O2. Aí, lá da letra C, nós vimos que a velocidade média do N2O5 tinha sido de 0,04 mol por litro vezes minuto. Aí eu pergunto, se eu quisesse calcular do O2, que é também considerando o mesmo tempo, você olha e vê o que ele é um do outro, com base no coeficiente estequiométrico. Aí vamos aqui procurar a velocidade média do O2. O que o O2 é do reagente, em termos de número? A velocidade média do O2 vai ser a metade, ele é a metade do reagente. Então,
eu posso pegar e dizer que a velocidade do O2 vai ser metade da velocidade do N2O5 nesse tempo. Então, a velocidade média do O2 seria 1 sobre 2 vezes a velocidade que nós tínhamos para esse dado na questão anterior, 0,4 mol por litro vezes minuto. E isso vai dar 0,02 mol por litro vezes minuto. Então, você consegue perceber com base nos coeficientes. Aí você vai pensar, vai crescer na mesma quantidade? Se forem os mesmos números, seria o mesmo valor. Como são números diferentes, você vai fazer essa percepção, se vai diminuir na metade, se vai aumentar no dobro, se vai aumentar 3 vezes. E aí você, com base em um, consegue encontrar referência para os outros. Aí aqui a gente percebeu que cada substância envolvida, ela tem a sua velocidade, né? O reagente teve uma velocidade de 0,04. Esse produto, que é o O2, de 0,2. Aqui eu já consigo saber, se eu considerar esse mesmo tempo de 5 a 10, esse NO2 eu não pedi na questão, mas eu poderia propor. E aí, ó, se eu descubro desse aqui que é 0,04, esse aqui em termos estequiométricos é o dobro, então a velocidade dele, a velocidade do NO2 vai ser o dobro do 0,04. Então seria 0,08. Então, observe que cada substância tem sua velocidade média. Cada substância. Mas se eu quisesse pedir uma média da reação, de forma geral, qual foi a média da reação? Eu não quero saber das substâncias sozinhas, produto do reagente. Eu quero saber de toda a reação. O que é que você faz? Considerando aqui uma reação genérica, onde as letras em maiúsculo são as substâncias e as letras em minúsculo seriam os coeficientes, você faz o quê? Você pega o valor de cada substância e divide pelo seu coeficiente estequiométrico. Porque aí, independentemente de qualquer substância que eu esteja me referindo, independente do seu coeficiente, eu consigo perceber a média da reação geral. Como assim? Nós temos aqui essa reação, 2A produzindo 4B mais C. Cada substância aí, pelos coeficientes estequiométricos, vão ter velocidades diferentes, né, para consumir ou para ser produzida. Então, observando os coeficientes, esse teria 2, esse 4 e esse 1. Aí, vamos supor que nós fizemos o cálculo, encontramos esses dados para cada um. Para essa substância foi de 0,02 mol por litro vezes minuto. Essa substância B vai ser o dobro dela, por quê? Porque pelo seu coeficiente estequiométrico, ela é o dobro em relação ao A. Então, a velocidade dele é 0,04 mol por litro. E o C em relação ao A será metade. Por quê? Porque o seu coeficiente aqui é 1. Então, aqui eu estou falando para vocês dos valores das substâncias. Mas para encontrar o valor médio da reação, você pega esses números e divide pelo valor do seu coeficiente. Então, é como se eu pegasse. Eu quero descobrir o valor médio da reação. Como eu estou dizendo para vocês, vocês podem pegar qualquer um dos dados, porque todos que vocês pegarem vai dar a média da reação. Então, quando eu pegar aqui o 0,02, que é o A, e dividir pelo seu coeficiente, ele vai dar 0,01. Se eu pegar o valor do B, 0,04, e dividir por 4, que é o seu coeficiente, também vai dar 0,01 mol por litro, vezes minuto. Ah, mas se eu quero pegar com base no C, eu vou pegar o seu valor, 0,01 mol por litro, vezes minuto, e dividir pelo seu coeficiente, que é 1. E todos os resultados vão dar a média da reação. Então, eu poderia pegar qualquer uma das substâncias e dividir pelo seu coeficiente, que eu descubro, a média geral da reação foi de 0,01 mol por litro. É diferente de quando eu pergunto de cada substância. Então, são duas coisas diferentes. Tem a da reação geral e tem o de cada substância envolvida. Querendo descobrir o de cada substância envolvida, então eu tenho que pegar os dados dela. Querendo saber da reação, eu pego essa velocidade dessa substância e divido pelo seu coeficiente estequiométrico. Por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.